Boa noite aos nossos amados irmãos, queridos amigos que nos acompanham. Que a graça e a paz do nosso bendito, glorioso e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos agora e para todos sempre. Novamente, é razão de alegria desfrutarmos deste momento de estudo da Palavra de Deus, fazendo essa transmissão do nosso culto para auxílio dos nossos irmãos, para que, juntamente com sua família, possa adorar, cultuar ao Senhor e aprender cada vez mais da santa e gloriosa Palavra de Deus. Nós vamos, neste momento, em oração, buscar a direção do nosso Deus, clamar que Ele seja misericordioso, gracioso para com as nossas vidas e que este culto seja de fato agradável a Ele. Vamos ao Senhor em oração. Nosso Deus, nosso Pai bendito, Senhor, nós te damos graças por mais uma semana na Tua presença, por mais um dia. Te damos graças, ó Deus, pelos Teus feitos, pelo livramento que o Senhor tem trazido para as nossas vidas, pela restauração, ó Deus, cura daqueles que assim estavam enfermos. E suplicamos a Tua misericórdia para a vida daqueles que perderam pessoas amadas no decorrer desta semana, Deus. Que as consolações do Senhor estejam presentes no coração destas pessoas para encorajá-los, motivá-los a continuarem nesta jornada aqui neste mundo, ó Pai. Nós queremos, neste momento, pedir que o Senhor possa nos abençoar por meio deste momento de adoração, que o Espírito Santo seja o nosso guia, ó Pai, que este culto seja verdadeiramente agradável a Ti, que a nossa adoração seja feita, ó Deus, reconhecendo a beleza da Tua santidade. Instrua-nos, ó Pai querido, no momento em que vamos louvar o Teu nome por meio de hinos de adoração, no momento em que iremos ler e estudar a Tua palavra, que ao Teu nome seja dado a glória, o louvor e toda a adoração para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos, louvado seja o Senhor. Vamos já, de forma bem objetiva, continuar agora louvando ao nome do Senhor. Após esse cântico de 2 hinos, iremos então ler na primeira carta do apóstolo Pedro, dando continuidade às nossas exposições desta carta. Vamos louvar ao nome do nosso Salvador. Iremos entoar o cântico número 1 do cantor cristão, Antífona. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os Teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por Teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A Ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos Teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia.
Amém. Vamos cantar o cântico número 6 do cantor cristão. Glória ao Senhor. A nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, ser meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor, o Trino Deus, eternamente ali, em canto abrasador, Trindade santa, a ti louvor nos céus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro. Novamente vamos ler os versículos de 8 a 12. Desta feita iremos estudar os versículos 10 a 12. Lembrando que pela manhã nós estudamos os versículos 8 e 9, onde assim falamos sobre como o cristão deve reagir diante das ofensas deste mundo. E ele deve agir com atitudes amáveis, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E ele deve fazer isto no seu relacionamento com os irmãos, ou seja, com os domésticos da fé, mas ele deve também fazer isto no seu relacionamento com os descrentes, com a sociedade em geral que não serve ao Senhor Jesus Cristo. Quando ofendido, quer seja por um ou outro destes grupos, o cristão deve agir como o Senhor Jesus Cristo, demonstrando amor e assim deixando que o caráter de Cristo seja espelhado nas suas ações. Vamos ler agora o texto. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está com aqueles que praticam o mal.
Louvado seja Deus, que a graça do Senhor esteja conosco neste momento de estudo da palavra do Senhor. Antes de nós adentrarmos o texto, queremos assim, mais uma vez, trazer a lembrança dos nossos irmãos e informar a mente de outros, que não acompanharam as mensagens anteriores, sobre em que local nós nos encontramos na exposição da carta de Pedro. Tá? Nós estudamos uma primeira mensagem nessa carta, uma mensagem introdutória, onde avaliamos ali, pensamos sobre o contexto em que aqueles irmãos estavam sofrendo, como que Pedro identifica os seus leitores, como eleitos de Deus, como peregrinos, forasteiros da diáspora, e que aqueles irmãos estavam enfrentando muitas perseguições, eles estavam passando por momentos de muito sofrimento. Estes sofrimentos eram advindos principalmente por causa da mudança de vida ocorrida na vida deles. A sua fé em Cristo era a principal razão para este sofrimento. Como uma forma de encorajar esses irmãos, animá-los e instruí-los a terem conduta correta diante desses sofrimentos e a permanecerem firmes na fé com santidade, amor e temor a Deus, o apóstolo Pedro divide essa sua carta em duas partes maiores. A primeira parte vai falar a respeito da salvação. Então, Pedro busca trazer à compreensão daqueles irmãos um ensino sólido, escriturístico, a respeito da salvação, para que, compreendendo esta grande salvação que eles tinham, eles pudessem se animar e se alegrar, ainda que diante do sofrimento. A partir do capítulo 2, no versículo 11, Pedro então inicia a segunda parte da sua carta, que é aquele momento de aplicações. Pedro vai aplicar aquilo que ele ensinou anteriormente à vida dos irmãos, instruindo-os a terem uma conduta exemplar nas mais diversas áreas da vida, nos mais diversos ambientes, nas mais diversas circunstâncias. Eles deveriam ter uma conduta exemplar, porque fazendo assim eles estariam seguindo o mesmo exemplo do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos agora, e que já estudamos versículos 8 e 9 pela manhã, ele faz parte dessa segunda divisão da carta de Pedro. E mais especificamente, ele faz parte de uma segunda subdivisão dessa segunda divisão maior. Sendo que, primeiramente, nessa parte aplicacional, Pedro mostrou como deve ser o comportamento exemplar do cristão em algumas áreas, como diante das autoridades, diante dos seus senhores humanos e dentro do próprio casamento. A partir deste versículo que nós estamos estudando, também os versículos da mensagem do próximo domingo, Pedro vai mostrar como aplicar esse conhecimento da salvação diante das perseguições, diante das ofensas. E então vai nos ensinar como que o cristão deve reagir diante das perseguições, diante das ofensas que ele sofre neste mundo, irmãos. É muito importante você entender que a compreensão da sua salvação em Cristo vai ditar o seu comportamento em diversas áreas, ambientes e contextos, circunstâncias em que você estiver vivendo. E é com este panorama em mente que nós vamos agora estudar os versículos 10 e 12. Tá? Então, a nossa ideia central deste texto, semelhantemente à da manhã, já que é parte do mesmo parágrafo, é a seguinte: o crente deve reagir às ofensas sofridas com integridade, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. O crente deve reagir às ofensas sofridas com integridade, seguindo o exemplo de Cristo. Quando insultado, o Senhor Jesus Cristo não revidou. Quando maltratado, ele também não revidou, não pagou na mesma moeda. Também sabemos que diante
de todas as ofensas e todas as perseguições, Cristo manteve a impecabilidade, não cometeu erros. Cristo manteve-se íntegro diante de todas as circunstâncias. Nós não somos como Cristo. Cristo era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, e por isso ele tinha esta impecabilidade no seu ser. Nós somos criados por Deus, somos filhos de homens e mulheres pecadores, e por isso estamos expostos a cometer pecados. Mas, meus queridos irmãos, a nossa luta, o propósito, o intento do nosso coração deve ser, diante das ofensas, das perseguições, manter a integridade cristã. Não cometer pecados, quer seja pagando o mal com o mal, quer seja pagando a ofensa com a ofensa ou de qualquer outra maneira. Então vamos lá ao desenvolvimento desta ideia, de que o cristão deve reagir às ofensas sofridas com integridade, seguindo o exemplo de Cristo. E vamos então observar duas razões para o cristão agir com a integridade diante das ofensas, conforme o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Antes disto, de ressaltar a primeira razão, vale a pena dizer que esse texto é uma citação do Salmo de número 34, um episódio acontecido na vida de Davi nos Salmos, em que ele está sendo perseguido e ele busca refúgio numa cidade. E então o Salmo vai descrever ali a confiança de Davi, as ações de Davi diante daqueles momentos de perseguições e de ofensas. Pedro retira esta citação daquele salmo para mostrar aos irmãos que aquilo que ele está requerendo está embasado na palavra de Deus. Ele cita o exemplo de Davi para mostrar que aquilo então está fundamentado, esta atitude, de manter a integridade, de não responder às ofensas, está fundamentada na palavra de Deus. Então vamos lá, a primeira razão para mantermos a integridade conforme o exemplo de Cristo é por causa da palavra de Deus, versículos 10 e 11, onde eu quero destacar justamente o fato de Pedro estar usando um exemplo da palavra de Deus para aplicar ao contexto dos seus leitores e assim fundamentar aquilo que ele está ensinando aos seus irmãos, está exortando e requerendo deles aquele tipo de comportamento. De fato, meus queridos irmãos, todo o nosso comportamento cristão deve ser normatizado pelos princípios, valores e autoridade da palavra de Deus. Ao mencionar este episódio de Davi, Pedro está usando a autoridade das Escrituras sobre a vida daqueles irmãos para que eles pudessem assim viver conforme o instruído. Veja aí então o texto, versos 10 a 11, Esta expressão no versículo 10, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, essa expressão pois, denota justamente a autoridade das Escrituras. Pedro acabou de requerer determinadas ações por parte daqueles irmãos, e agora ele está dizendo que aquilo deve ser feito pois, ou por causa das Escrituras. E então ele vai dizer, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, ou seja, aquelas ações são necessárias para termos amor pela vida, para termos dias felizes, mas também as que vão seguir são necessárias. E aí você vai perceber que estas ações também são semelhantes ao contexto anterior, como por exemplo, afastar-se do mal, praticar o bem, buscar a paz, empenhar-se por alcançá-la, não falar palavras enganosas, refrear a língua do mal, são ações que precisam estar, que estão presentes também naquelas atitudes anteriores que nós já estudamos. Então, ao mesmo tempo, essa expressão pois indica que as ações anteriores e as ações posteriores devem ser feitas em razão daquilo que é dito na palavra de Deus. E a sentença, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, indica que a bem-aventurança da vida, que a felicidade, a verdadeira felicidade cristã, depende de ações
que sejam dignas da palavra de Deus, como estas que vão a seguir. E então, eu quero destacar agora, nestes 2 versículos, 3 ações que Pedro requer dos seus irmãos, à luz do Salmo 34, que são essenciais, que são necessárias para a bem-aventurança cristã. Para que o crente possa de fato amar a vida e ter dias felizes, ele precisa desenvolver estas ações requeridas pela palavra de Deus, que tem autoridade sobre a sua vida. Vale ressaltar que todas estas ações de alguma forma estão relacionadas à santidade pessoal do crente. As atitudes necessárias que o crente precisa desenvolver a fim de alcançar a santidade. Então veja aí comigo, a primeira ação para que o crente seja bem-aventurado, seja feliz na sua vida, é a santidade das palavras. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quem é do campo, o que não é o meu caso, sabe muito bem que se coloca em animais, por exemplo, em cavalos, um cabresto, e aquilo tem o propósito justamente de refrear aquele animal, por exemplo, diante da velocidade que ele vai, de inclusive conduzi-lo na direção desejada. Pedro está dizendo que nós devemos refrear a nossa língua. E o que é que refreia a língua cristã, se não o próprio Evangelho, se não a própria palavra de Deus, a compreensão que ele tem da sua salvação em Cristo Jesus? Refreie a língua do mal, coloque cabresto na língua de vocês, para que esta língua não viva de forma maldosa, não profira maldades contra o próximo. Meus irmãos, é lamentável o que acontece na vida de muitos que se dizem cristãos. É lamentável a boca suja que muitos homens, que muitas mulheres, que muitos adolescentes, jovens, que se dizem pessoas de Deus, têm. Quantas palavras indignas nós vemos saindo da boca de pessoas que se dizem cristãos. Quantas palavras ofensivas, quantas palavras destrutivas estão saindo da boca de muitos cristãos. E quantas palavras também imundas, palavras sujas. Quantos cristãos entregam as suas línguas a falar dolosamente. E Pedro está dizendo: refreie a língua de vocês do mal, não use a língua do mal, não falem, não profiram maldade contra o próximo, não deixe que a língua de vocês seja dominada por coisas ruins, por palavras maus. É tempo de refletirmos se realmente estamos sendo santos nas nossas palavras. Você não precisa ser santo apenas nas suas ações. Você precisa ser santo também naquilo que você fala. Por isso, refreie a língua do mal e ainda mais, evite que os seus lábios falem enganosamente ou falem dolosamente. Muitas das vezes, nós acabamos caindo neste erro em situações que nós não percebemos. Por exemplo, alguém traz uma situação para você e pede a sua oração. E naquele momento, evidentemente, de não querer dizer, olha, eu não vou orar por você, porque de fato não devemos fazer isso, acaba se dizendo, meu irmão, eu vou orar por você. Agora a pergunta é, você ora? Se você não ora, você falou dolosamente, enganosamente. Você não cumpriu a sua palavra, e ainda que aquela pessoa não saiba, mas Deus está vendo, Deus sabe que você não orou. E muitas das vezes, aquela pessoa sabe já que não vai orar, mas ainda assim ela diz que vai orar. Eu sei, meus queridos irmãos, que o fato de não orar não é por maldade. Em muitos casos é por esquecimento. É por isso que em certa ocasião, quando ainda no seminário,
um certo pastor e professor, ele dizia o seguinte, que se alguém pedisse a ele que orasse por ela, ele parava onde quer que estivesse e orava naquele exato momento, porque ele disse que é muito possível que depois ele iria esquecer e acabaria não orando. Outros têm uma prática de andar já com um caderninho de oração. Quando alguém pede uma oração, ele já nota aquele pedido no seu caderno e com isso ele não vai esquecer de orar. Não temos que ter cuidado para que os nossos lábios não falem dolosamente. Não venhamos enganar pessoas, ainda entre aspas, que com boas intenções, tá? Então, esta é a primeira ação que o crente precisa ter na sua vida para desfrutar dessa felicidade, desse amor à vida que o texto coloca. Santidade das suas palavras. Que saia da boca dos cristãos tão somente palavras puras e santas que louvem e glorifiquem ao nome do Senhor. E se você tem dificuldade no domínio da sua língua, porque muitos se apoiam naquele argumento que Tiago desenvolve na sua carta, ao falar a respeito da língua, esse pequeno órgão, mas que tem o poder de dominar a nossa vida. Mas não se atentam para que logo em seguida Tiago diz, mas não deve ser assim entre vocês. Se você tem dificuldade de domínio próprio com as suas palavras, se submeta à autoridade das Escrituras. Se você tem usado palavras sujas, imundas, peça perdão a Deus, submeta-se à palavra de Deus e viva em santidade com as suas palavras. A segunda ação para que o crente seja bem-aventurado, seja feliz na sua vida com Deus, é a santidade das ações, é a santidade de atitudes, irmãos. Veja aí que o texto coloca duas atitudes que o crente deve fazer. Uma negativa, a outra positiva. Negativamente, deve afastar-se do mal. Positivamente, deve praticar o bem. O mal aqui pode descrever todo tipo de ação pecaminosa. Pode ser o pagar na mesma moeda, conforme já estudamos pela manhã. Pode ser responder às ofensas no mesmo nível. Mas pode descrever muitos outros tipos de pecado. Pode descrever tudo quanto está em conflito com a palavra de Deus, em conflito com a nossa fé em Cristo Jesus. Então, afastar-se do mal é afastar-se de tudo quanto é pecaminoso, é afastar-se do pecado. E vale ressaltar que em outro contexto, a palavra de Deus diz que devemos afastar-se não apenas do mal, mas também da aparência do mal. Se você sabe que algo vai te induzir ao pecado, então fuja até mesmo da aparência do pecado. É lamentável, mas não temos visto muito desta atitude na vida de muitos cristãos. Muitos ditos cristãos não têm como meta da sua caminhada afastar-se cada vez mais do mal, afastar-se cada vez mais daquilo que é pecaminoso, que é destruidor da sua fé, que é destruidor da sua santidade com Deus, que é destruidor dos seus relacionamentos com os irmãos. A ideia de afastar é a ideia de correr para longe de alguma coisa. Você tem assumido essa postura diante do pecado? Você tem corrido para longe do pecado? Ou você tem barganhado com o pecado? Ou você tem buscado ali querer ser forte? A Bíblia não... Nós sim temos que ser forte. Mas você não vai vencer o pecado se aproximando dele. Você vai vencer o pecado se afastando dele, correndo dele. Mas aí, positivamente, você deve praticar o bem. Afastar-se do pecado, correr do pecado e se aproximar de tudo quanto é justo, é santo e é correto. O praticar o bem aqui não
não é tão somente aqui, não está relacionado tão somente à prática de boas obras, porque isso o cristão deve fazer, porque para isso ele foi chamado. Não é apenas abençoar os ofensores com palavras, com atitudes, com amor. Não é apenas perdoar os ofensores, não é apenas desenvolver atitudes, virtudes amáveis dentro da igreja. Praticar o bem, meus queridos irmãos, é praticar todo tipo de justiça, é viver de forma reta, é viver de forma santa com o Senhor. Muitos cristãos acabam limitando esta prática do bem a ações sociais. A prática de distribuir cestas básicas ou algo parecido, mas ao mesmo tempo eles são desleixados com a sua santidade pessoal. Eles são desleixados com a justiça. A justiça cristã, a vida de retidão. Então você deve fazer o bem neste sentido, mas isso deve estar associado com uma vida de santidade. Você deve ser santo nas suas ações, santo se afastando do pecado, santo se afastando do pecado e santo se aproximando do bem ou praticando o bem. O Senhor requer essa vida de santidade de nós. Mas a terceira ação para que o crente seja bem-aventurado na sua vida com Deus é a santificação dos relacionamentos. Então devemos ser santos com as nossas palavras, na forma de relacionar-nos conosco mesmos, no sentido desse domínio próprio das nossas palavras, da nossa língua. Devemos ser santos nas nossas ações, correndo do pecado, mas se aproximando do bem. E devemos ser santos nos nossos relacionamentos. Devemos ser santos nos relacionamentos entre os irmãos, conforme nós já estudamos hoje pela manhã. Tendo aquelas atitudes amáveis, conservando as virtudes do Evangelho nas nossas vidas, sendo guiados, normatizados pelo Evangelho, tendo o mesmo modo de pensar, sendo compassivos, sendo amáveis, sendo misericordiosos, sendo humildes. Devemos ser santos ao nos relacionar com os nossos irmãos, perdoando a eles, não respondendo às ofensas no mesmo nível. Agora precisamos perguntar a cada um de nós: como está a nossa santidade no que diz respeito ao nosso relacionamento com os irmãos? Meus queridos, é desonroso para o Evangelho pessoas estarem na igreja nutrindo raiva e amargura de outros. Pessoas que estão na igreja, mas estão com o coração amargurado, já deixou que uma raiz de amargura brotasse no seu coração. Pessoas que sentem até ódio uns pelos outros. Como está o seu relacionamento com os seus irmãos em Cristo Jesus? A santidade de Deus pode ser vista nos seus relacionamentos com os irmãos. Mas também devemos ser santos nos nossos relacionamentos com a sociedade, com aqueles que não são domésticos da fé, com as pessoas que são descrentes, até mesmo com os ofensores, os perseguidores da nossa fé. Devemos ter atitudes santas com eles. Por isso o texto do versículo 9 diz que não devemos pagar o mal com o mal, nem a ofensa com a ofensa. Ao contrário, à luz agora do que é dito no versículo 11, se alguém faz isto conosco, ainda assim devemos buscar a paz com essa pessoa. Devemos empenhar-nos por alcançar a paz. Por isso, um outro texto da palavra de Deus, se não me recordo a referência, diz que, no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. No que depender de nós, no seguinte: porque nós devemos nos empenhar em buscar a paz com todos, mas não podemos negociar os princípios do Evangelho em troca dessa pacificação relacional, irmãos. Então, se para ter paz, se para ter um relacionamento amigável com alguém, requeira de mim beber dos seus próprios pecados,
ser influenciado pelo seu mau testemunho, então eu prefiro não tê-lo como amigo. Eu prefiro então não negociar a minha santidade para poder ser amigo daquela pessoa, para poder viver amigavelmente, pacificamente com ela, irmãos. Nós vemos hoje, mais uma vez eu digo de forma triste, muitos cristãos negociando a sua santidade por causa de amizades. Quantos adolescentes, jovens, estão negociando a sua vida com Cristo, estão negociando a sua felicidade cristã, a bem-aventurança da vida com Deus, por causa de amizades. A Bíblia diz que você deve buscar a paz com essas pessoas, que você deve ser amigável com essas pessoas, mas não a ponto de negociar a sua santidade para poder ser amiga delas. Mas, no que depender de nós, devemos buscar a paz. E não apenas buscá-la, devemos empenhar-se por alcançá-la. Veja que 2 verbos usados aqui. Buscar, essa é a nossa atitude. Mas o verbo empenhar-se denota uma atitude ainda mais intensa. Um procurar mais minucioso. O empenhar-se aqui envolve dedicação, muito empenho. Irmão, vale dizer de fato. Às vezes é difícil manter essa pacificação com os nossos ofensores. Às vezes é difícil ser amigo de quem nos persegue, mas o texto está dizendo: empenhe-se por alcançar paz com essas pessoas. Na suma, o texto está dizendo: sejam santos nos relacionamentos de vocês, tendo paz com todos os homens. E devemos fazer isso por causa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é autoridade sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus é quem diz que se você quiser amar a vida e ser feliz, você tem que ter estas atitudes. Portanto, estamos estudando que o cristão deve reagir às ofensas sofridas com integridade, seguindo o exemplo de Cristo. E estamos então estudando 2 razões para isso. A primeira razão é por causa da palavra de Deus, é por causa da autoridade da palavra de Deus, que se nós quisermos amar a vida e sermos felizes, temos que agir e reagir conforme os preceitos e ensinos da palavra. A segunda razão é por causa da presença de Deus. Versículo 12 vai nos ensinar isto. Que a presença do Senhor está sobre nós, que os olhos do Senhor estão sobre nós, que o Senhor vê os nossos passos, que o Senhor vê as nossas vidas, as nossas ações. E tendo consciência disso, pelo temor da presença de Deus, pelo tremor da presença de Deus em nós, por saber que os olhos do Senhor estão sobre nós, é que precisamos desenvolver atitudes íntegras, diante das perseguições, diante dos sofrimentos. Não devemos manchar a nossa santidade, não devemos desonrar o nome de Deus, mas agir conforme o Senhor Jesus Cristo agiu quando passou por tudo isto. Veja comigo o versículo 12, onde primeiramente nós podemos ver que o Senhor ele é favorável aos justos. A presença do Senhor está sobre nós, os olhos do Senhor estão sobre nós, repousam sobre nós, mas de maneira favorável, de maneira propícia, para nos abençoar, mas também, meus irmãos, vale dizer, para nos disciplinar quando for preciso. Por isso precisamos ser íntegros, porque se vivemos em integridade, a presença do Senhor repousa sobre nós para bênçãos, mas se negociarmos a nossa integridade, os olhos do Senhor repousam sobre nós para a disciplina, para castigar os nossos deslizes da vida cristã. Veja aí o que diz o verso 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Nós temos aqui 2 lições encorajadoras para a vida cristã, encorajadoras para continuarmos sendo íntegros diante das ofensas.
Primeiro, meus irmãos, é porque o texto diz que os olhos do Senhor estão sobre nós. Isso significa dizer que o Senhor vê. O Senhor está vendo aquilo que nós estamos passando. O Senhor está vendo as injustiças que nós estamos passando. O Senhor está vendo o nosso sofrimento. O Senhor está vendo a nossa dor. O Senhor está vendo as perseguições que estamos sofrendo. E os olhos do Senhor estão sobre nós. O Senhor não está indiferente com o sofrimento dos seus servos. O Senhor não está longe dos seus servos. Ao contrário, os olhos do Senhor estão sobre nós. A presença do Senhor está constante em nossas vidas. Como é encorajador, meus queridos, saber que este Deus que vê tudo e todos, que este Deus que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, está vendo as nossas vidas. Ele sabe o que nós estamos passando. Por isso, é importante que nós possamos nos mantermos íntegros diante de toda e qualquer situação da vida, ainda que isso traga sobre nós muito sofrimento, muitas perseguições, ofensas à nossa pessoa, ofensa à nossa integridade física. Ainda assim, devemos continuar permanecendo ou vivendo como justos do Senhor. É confortador saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. Ao mesmo tempo que é confortador, eu também digo, meus queridos, é amedrontador. É amedrontador porque Deus vê as nossas falhas. Deus vê cada pecado que nós estamos cometendo. E nós devemos temer e tremer diante disto. Então, eu não sei como está a sua conduta. Eu não sei como você tem vivido a vida cristã. Se você está se mantendo íntegro, principalmente diante desse período de distanciamento social, de distanciamento da igreja. Eu não sei como você, membro dessa igreja, tem se mantido, moral e espiritualmente falando. Mas tenha cuidado, porque os olhos do Senhor estão sobre você. Isso é confortador, porque Deus sabe o que você está passando. Isto é desafiador, é amedrontador, porque Deus sabe e vê o que você está fazendo. Mas aí uma outra lição deste versículo é que os ouvidos do Senhor estão abertos às súplicas dos justos. Então, se você está sofrendo, você não está sofrendo sozinho. Cristo está em você, Cristo está com você. Deus está vendo as suas dores, Deus não está indiferente ao seu sofrimento. E a prova disso é que o texto diz: os ouvidos do Senhor estão abertos às suas súplicas. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode chegar ao trono da graça divina, curvar-se diante do Pai Celestial, abrir o seu coração para Ele, ainda que Ele veja o que você está passando, ainda que Ele saiba o que você está passando, ainda que Ele saiba o que você vai pedir antes mesmo de você abrir os seus lábios, mas Ele quer que você abra o seu coração a Ele, como um filho que pede ao Pai, e coloque diante dele as suas necessidades, as suas dores, as suas inquietações, as suas preocupações, na certeza de que Ele está ouvindo as suas orações, de que os seus ouvidos estão abertos para as suas súplicas. Como é bom saber que a presença de Deus está favorável a nós. Como é bom saber, meus queridos irmãos, que o Senhor é propício aos justos, repousando, vendo o que passamos e ouvindo as nossas orações. Mas o texto segue, mostrando o oposto. Ou seja, que o Senhor é contra os ímpios. Se o Senhor é propício aos justos, o texto vai mostrar de maneira oposta que o Senhor é contra os ímpios. Para os justos, os olhos do Senhor estão para ouvir as suas orações, para abençoá-lo, e sim, claro, para discipliná-lo se for preciso. Mas sobre os justos, os olhos do Senhor está para puni-los, para castigá-los, está para derramar sobre eles a santa ira do nosso Deus. Veja aí comigo o restante do verso 12. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Esse mais aí faz justamente o contraste. Tá? Enquanto os olhos do Senhor, enquanto a presença do Senhor
é propícia ao justo, ela é contra os ímpios. Enquanto a justiça de Deus é favorável aos justos, os justos aqui diz respeito aos crentes, diz respeito àqueles que foram justificados em Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, pediram perdão, foram perdoados, foram santificados pelo sangue de Cristo, e agora vivem justamente, retamente, diante de Deus. Para estes, o Senhor é propício, mas para os ímpios, para os que praticam o mal, usando a linguagem do texto, Deus está contra eles. Quem são os que praticam o mal? São os nossos ofensores, são os nossos perseguidores, são aqueles de forma geral que não servem a Cristo. Os maus, de forma geral, são aqueles que não foram justificados por Cristo. Então diz respeito a todo aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo, conforme já estudamos lá no início do capítulo 2, se não me falha a memória ali, versículo 7 ou 8, os descrentes, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, não confiaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e continuam a viver na prática dos seus pecados. Para estes que vivem no pecado, entregando-se a todas as paixões carnais da vida, o texto diz: a presença de Deus está contra vocês. O rosto do Senhor está sobre aqueles que praticam o mal. O rosto do Senhor, a presença do próprio Deus, ou o próprio Deus de uma forma mais direta, está contra aqueles que vivem na injustiça, que vivem para saciar a sede dos seus pecados, inclusive para aqueles que são ofensores dos cristãos, que perseguem os cristãos e o cristianismo. Que notícia terrível é para você que vive na prática do mal, saber que Deus está contra você. Saber que Deus também está vendo o que você faz, que Deus também está de olho em você, mas Ele está de olho em você para lhe castigar, para lhe punir de todos os teus pecados. E haverá um dia em que essa punição de Deus se dará de forma mais plena na sua vida. É o dia do juízo final. É o dia em que Deus estará totalmente contra você, em que Deus derramará sobre você todo o furor da sua ira, castigando você para todo sempre por causa dos teus pecados, por causa da sua vida na prática do mal neste mundo, e assim não tendo se arrependido e crido no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus está contra todos aqueles que não creem em Cristo, por causa da sua vida de pecado. Portanto, Deus espera de nós, como cristãos, uma vida íntegra. E devemos viver essa vida pelo temor da presença de Deus, por causa da presença do Senhor em nós, sabendo que Ele está vendo o que nós fazemos. Então, tenhamos cuidado e vivamos integramente diante do Senhor. Então, meus irmãos, nós estudamos nesta noite que o cristão deve reagir às ofensas sofridas com integridade, seguindo o exemplo de Cristo. E observamos no texto duas razões para esta vida íntegra, que deve refletir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. A primeira razão é por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade, e ela diz que se alguém quer amar a vida e ter dias felizes, deve viver de maneira íntegra, sendo santo nas suas palavras, sendo santo nas suas ações, sendo santo nos seus relacionamentos. A segunda razão é por causa da presença de Deus. Devemos viver de forma íntegra, de forma santa, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. A justiça de Cristo é propícia a nós que cremos nele. E eu então quero finalizar com algumas aplicações. A primeira aplicação, e estas aplicações levam em conta também o texto anterior, a mensagem anterior, em que falou sobre este mesmo assunto. A primeira então é o seguinte: eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a avaliar como está o seu relacionamento
tanto com os seus irmãos na fé, como também com outras pessoas que não são crentes. Avalie neste momento os seus relacionamentos. Cristo tem sido santificado nos seus relacionamentos. Eles têm de fato espelhado a santidade de Cristo, a beleza do Senhor Jesus Cristo, têm testemunhado da sua salvação. Como que você tem tratado as pessoas? Como que você tem demonstrado atitudes amáveis com as pessoas? Avalie o seu coração, avalie os seus relacionamentos, avalie para saber se não há alguma necessidade de perdoar alguém. Pense neste momento. Será se não há alguém com o qual você precise perdoar ou pedir perdão? Se houver, faça isso imediatamente. Se não tem como você falar pessoalmente com essa pessoa, ligue para ela. De preferência ligue, mas se não, passe uma mensagem, peça perdão a ela, ou libere perdão para esta pessoa. Meus irmãos, os nossos relacionamentos precisam espelhar a santidade de Cristo, precisam serem santos, precisam refletir a beleza do relacionamento de Cristo com a igreja que somos nós. Então temos que pensar sobre isto seriamente. Observe se não há alguma amargura, alguma raiz de amargura no seu coração por alguém. A segunda aplicação que eu digo é a seguinte: nós precisamos estar preparados para lidar com sabedoria e santidade com os conflitos e ofensas da nossa fé, sabendo que eles vêm tanto de dentro quanto de fora. Ou seja, que essas ofensas podem acontecer tanto dentro da igreja, por parte de irmãos, como também por parte da sociedade, aquelas pessoas que não têm o temor de Cristo no seu coração e que às vezes perseguem a nossa fé, às vezes com palavras, às vezes com atitudes, com ações. Nós precisamos pedir que Deus nos dê sabedoria, e Tiago já nos ensina que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Precisamos desta sabedoria do alto, precisamos resolver os nossos conflitos, precisamos agir diante das ofensas com santidade e pureza cristã. Como que você tem lidado com os conflitos da sua fé? Como que você tem reagido diante das ofensas que você tem sofrido? Jesus Cristo tem sido honrado e glorificado nas suas ações ou nas suas reações? Terceira aplicação: o maior conflito que as pessoas têm neste mundo não é umas com as outras, embora ele existe, mas é com Deus. Logo, a principal reconciliação que estes precisam é a reconciliação com Deus. Você precisa reconciliar-se com os outros, mas se você ainda não tem Cristo no seu coração, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, creu no Senhor Jesus Cristo, a sua maior necessidade de reconciliação é com Deus. Não é com um parente, não é com um amigo, não é com um cônjuge, não é com um filho, é com o próprio Deus. E somente Jesus Cristo pode reconciliar-te com Deus. Por isso posso sim falar a você com relação a Deus aquilo que é dito no versículo 11. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz com Deus e empenhe-se por alcançá-la. Mas você só vai alcançá-la através do Senhor Jesus Cristo. Então venha para Jesus e faça as pazes com o teu Criador. Venha para Jesus Cristo e desfrute da paz de Cristo no teu coração. A última aplicação é a seguinte: por mais grande que sejam as suas ofensas a Deus, por meio de Cristo, você pode hoje mesmo ser perdoado de todas elas. Por mais grandes, por mais assombrosas que sejam as suas ofensas, por maiores que sejam os teus pecados, e eles são muitos, eles são grandes, por mais ofensivo que sejam os teus pecados a Deus, não fique desesperado. Saiba que Jesus Cristo
pode te perdoar de todo pecado. Saiba que Deus pode te aceitar como um filho amado de volta por meio do perdão concedido pelo Senhor Jesus. Então eu desafio você a pensar neste momento quantas e quantas vezes você já ofendeu a Deus com a sua vida. A pensar neste momento o quão pecador você é, o quão as suas ofensas são uma agressão à santidade de Deus. E eu te chamo a vir correndo para o Senhor Jesus Cristo, assumindo os seus pecados, pedindo perdão a Ele, para que com o sangue do Cordeiro você seja lavado de todo o pecado. Venha a Jesus, você que é um ofensor da santidade de Deus e será reconciliado com o Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus aplique essa palavra por meio do Espírito Santo ao coração de todos nós. Vamos ao Senhor em oração para concluirmos este momento. Pai bendito, Deus gracioso e amoroso, nós te damos graças, ó Pai, por este momento em que louvamos o Teu nome, oramos e estudamos a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou do mundo da injustiça, do pecado, e perdoou todas as nossas ofensas e nos deu o perdão do Senhor por meio do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor agora ajude o Teu povo a viver sujeitos à Tua palavra, ó Deus, debaixo da autoridade dela, vivendo com a integridade que ela requer, com a santidade necessária e própria do povo de Deus. Que o Senhor, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, como pessoas que foram justificadas em Cristo, a viverem com temor e tremor esta vida, sabendo que os olhos do Senhor estão sobre nós. E Deus, que esta mesma certeza de que os olhos do Senhor estão não apenas sobre nós, mas sobre todos, que aqueles que vivem na prática do mal sejam desafiados a se arrepender dos seus pecados e virem para Jesus Cristo, desfrutar perdão, paz e santificação. Nós pedimos, ó Deus, em favor dos nossos irmãos, te pedimos, ó Deus, em favor dessa situação que nós vivemos, para que o Senhor haja com misericórdia, sustente e encoraje a todos nós, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.